sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Só tua presença me traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Oh, Jesus. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Bem-vindas todas. Se você puder colocar aí a minha apresentação. Eu sou a Lúcia Kratz, vou estar aqui falando com vocês, trazendo um tema que tem angustiado, mas também tem trazido muita paz, solução e resolução na vida das pessoas, no trabalho, na família, nos relacionamentos, que é entender um pouquinho mais sobre si mesmo, entender um pouquinho mais sobre a nossa personalidade. É muito importante, se você quer realmente ser curada, para poder curar pessoas. O mundo hoje anda muito sofrido, muito sofrido. Nós estamos no Setembro Amarelo. Quem aqui viu alguma campanha do Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é um momento em que nós paramos para refletir sobre as doenças mentais. E nunca na vida da humanidade nós tivemos um momento tão difícil em relação às doenças psicológicas, de uma forma geral, e também as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que você não consegue achar uma causa específica, mas o seu psicológico faz você ter dores físicas. Então, existe uma dor real física, e isso pode gerar doenças como o câncer, como a esofagite, fibromialgia é uma das principais, né, que vem aí em relação às doenças psicossomáticas. Então, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês, não sobre a doença ou os problemas, mas como superar tudo isso. Como transformar tudo isso em nosso favor. E não ser pego por esse momento. Porque o momento é de fragilidade emocional.
E isso não é necessariamente algo ruim ou que a gente consiga controlar. Não significa que a pessoa que está passando por uma depressão, por um pânico ou por uma doença, né, emocional ou psicológica, não significa que ela não é forte. Significa que ela não aprendeu mecanismos para se fortalecer antes daquilo acontecer. Nós estamos numa sociedade hoje que a gente chama de sociedade fluida. É uma sociedade onde as pessoas não se relacionam tanto e nós não nos relacionamos conosco. Nós não paramos para ouvir o nosso coração. Nós não paramos para ouvir as nossas dores. Nós não paramos para resolver, porque o tempo corre. E nós corremos atrás do tempo. Só que o tempo sempre ganha. E a gente está sempre correndo atrás do tempo. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. O meu tema, eu discuti bastante com a Mauriane. A ideia é trabalhar o renascer. Nascer de novo. Através da sua própria personalidade. Através do compreender a sua própria personalidade. Tá bom? Vou me apresentar para vocês. Pode passar aí, por favor. Aqui é um pouquinho do meu currículo. Eu sou youtuber também, eu tenho um canal, se alguém quiser seguir, que fala sobre personalidades, dá muitas dicas aí para você se relacionar. É o meu nome, Lúcia Kratz. Tenho alguns livros também publicados, tá? Se vocês quiserem procurar depois. Eu sou doutora em psicologia, sou mestre em administração, sou administradora, sou professora universitária há mais de 20 e alguns anos. Que agora já não dá nem para falar quantos anos, né, que a gente vai ficando. Mas assim, minha filha é da idade dessa moça aqui, ó. Levanta. Aí, ó, 28, é a idade da minha filha mesmo aqui. Eu tenho uma filha desse tamanho, para você ter uma ideia. Sendo aí. Linda demais, né? Então, ao longo desses anos todos, eu sempre estive procurando entender o ser humano. Eu venho de uma família de professores. E comecei a dar aula muito nova. Eu formei e comecei a dar aula na universidade. E eu não entendia muito o comportamento dos alunos. Por que com alguns alunos aquilo funcionava, com outros não? Por que uns eram felizes e outros não eram? Por que era tão difícil se relacionar com algumas pessoas? Que a própria pessoa se maltrata e se machuca. Por que tudo isso acontece? Então, eu estudei ao longo dessa minha trajetória, eu fiz várias pós-graduações em psicanálise, inteligência multifocal, em psicodrama, e fui buscando até chegar no doutorado em psicologia. Tudo para entender a humanidade, para entender a nossa humanidade. E o mais importante, entender o quanto cada uma de nós somos únicas e importantes para a vida, gente. Se uma pessoa que tenha vontade e acredite em si mesmo, ela pode mudar o mundo. Quantas pessoas nós podemos citar aqui hoje que mudaram o curso da humanidade? Vamos citar alguns nomes? Nelson Mandela, Cora Coralina. Imagina aquela mulher no interior de Goiás, fazendo tudo aquilo que ela fez. Uma mulher maravilhosa, né? Muito à frente do seu tempo. Quem mais? Quem? O Einstein. Einstein era considerado burrinho, gente. Ele era considerado como uma pessoa que não tinha, ele tinha uma deficiência mental. E hoje a gente sabe que ele é a pessoa mais inteligente que já passou por essa terra. Ele tinha mais mielina que os outros. Um dia eu conto essa história, ela não dá para falar hoje, mas ela fala de neurociência. Amo neurociência, estudo muito neurociência. E ele tinha muita mielina. Eu quero ter muita mielina, viu, Deus? Me dá aí umas mielinas aí, que é bom, tá? É bom, não vende, não. Infelizmente, não adianta falar assim, vem mielina. A mielina vem aqui. Sabe como que a gente faz mielina, fisiologicamente falando? Quando a gente põe atenção em algo. E o pior de tudo, a gente põe atenção normalmente nas coisas que a gente não devia dar atenção. E aí a gente fica traumatizado. Porque a mielina faz a gente lembrar, faz tudo acontecer mais rápido,
faz aquilo virar uma habilidade. Só que a habilidade é de chorar, a habilidade é de reclamar, a habilidade é de falar mal, porque a gente põe muito mais atenção nessas coisas. E não põe atenção numa coisa linda, às vezes, como cantar, ou como estar aqui, ou como conviver, ou como fazer algo para alguém. Então, tem muita coisa para a gente aprender na vida. Então, esse aqui é um pouquinho do meu currículo para vocês. Mas o mais importante aqui é trocar com vocês um pouco da minha experiência. No canal, meu canal chama Relacionamento Fácil. Pior é que tem umas pessoas que confundem com outras coisas, sabe? Às vezes eu recebo umas mensagens e falo, você está confundindo. Não é esse relacionamento fácil que você está pensando, né? Tem gente que fala assim, eu quero um relacionamento fácil. Não é bem aqui. É em outro lugar que você vai procurar isso, né? É outro canal. Mas a ideia é, os relacionamentos são difíceis, mas eles podem ser mais fáceis. Se eu tiver informação, se eu tiver conhecimento, se eu conseguir compreender a mim mesmo primeiro, e depois compreender o outro, você vai ver como vai ficar muito mais fácil se relacionar com você e com o outro. Porque é difícil, às vezes, tem dia que a gente fica olhando para a gente e fala assim, mas eu sou difícil, né? Ai, 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 se eu pudesse, eu me separava de mim mesmo nesse momento. Mas não tem jeito. Aí a gente fica, né? Vai levando a vida. Então, pode passar aí. Eu trouxe algumas perguntas que normalmente a gente se faz. Primeira pergunta. Por que eu vejo uma situação com esse olhar que eu estou vendo? E outra pessoa, às vezes, está vendo a mesma situação. Só que ele está vendo diferente. Por que nós enxergamos a vida de forma diferente? Por que eu sinto tanta raiva, enquanto o outro está na mesma situação e não sente raiva? Ou lida com a raiva, ou administra essa raiva? Por que meu amigo ou meu irmão, às vezes até irmãos gêmeos, eu tenho sobrinhas que são gêmeas, elas são o oposto uma da outra. Nasceram no mesmo dia, com a mesma família, estudam na mesma escola, quase vestem as mesmas roupas, mas elas conseguem ser completamente diferentes. Então, por que eu, o meu amigo, o meu irmão, nós enfrentamos a situação de formas diferentes? Vocês vivem isso? Quem aqui é casado? Quem aqui é casado com o oposto? Difícil? Parabéns. Porque o oposto atrai. Mas para manter é difícil, galera. Quanto mais oposto, mais difícil é, né? Quem aqui é casado com um parecido? Ninguém? É mais fácil quando é mais parecido, viu? Nós somos tão diferentes, né? E nós criamos os filhos. Quem tem filhos? Cada um é de um jeitinho. E nós temos que aprender a lidar com essas diferenças, com a diferença entre o nosso par, com a diferença entre o nosso filho, com a diferença entre os filhos. Como eu faço tudo isso, né? E a resposta para tudo isso é entender as personalidades. Eu trouxe aqui uma pessoa que é muito conhecida na área da psicologia, o Charles Strat, que ele é um PhD em psicologia, e ele fala o seguinte: nunca conheci ninguém que não fosse interessado pelo tema personalidade. Todo mundo se interessa pelo tema, mas poucos usam o conhecimento para transformar a realidade. Então, aqui nós vamos falar de personalidade. Sabe por quê? Porque a personalidade está o tempo todo conosco. E ela está o tempo todo interferindo na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes positivamente, mas também, às vezes, negativamente. E tem pessoa que tem síndrome de Gabriela. Quem lembra da música da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, sou sempre assim. Gabriela, e se quiser vai ter que me engolir. Né? Tem gente que ainda fala isso, né? Tem esse jargão, vai ter que me engolir. Né? E outra coisa que é pior, que é o seguinte: normalmente, nos ambientes sociais, aqui, por exemplo, vocês são tudo educadinha, né? Sentadinha, falar, posso servir o café? Dá licença, desculpa, né? Porque a gente está no meio social.
Mas quando a gente vai para um meio mais íntimo, a gente faz o quê? A gente deixa o eu ir para fora, né? Que aqui a gente põe o eu na jaula, tranca, fala, segura aí, vamos dar um jeito para você não sair correndo, né? Mas tá na jaula. Chega no ambiente íntimo, você abre o cadeado, meu filho, e solta esse eu para fora. E ele faz um estrago. E ele faz um estrago com as pessoas que você vai viver muitos anos. E a gente ainda acha assim, me ama, tem que gostar. Tem que aguentar, né? Agora, meu filho, tá aqui. Não, não é assim, não. É o contrário. O contrário. É nesse ambiente que eu tenho que ser o meu melhor. Porque se eu estou em paz aqui, todas as outras coisas ficam em paz. Aí eu não preciso pôr ele na jaula, não. Ele vai do meu ladinho aqui, ó, de boa, sem dar trabalho. Entendeu? Nós precisamos aprender a trabalhar isso nas pequenas coisas. E principalmente com aquelas pessoas que eu acho que tem que me entender. Não, ela não tem que te entender. Você precisa melhorar. Porque, gente, a gente é meio insuportável. Viu? E a gente vai ver isso aqui. E sabe qual que é o pior? É que eu, sem conhecer vocês, eu já sei um monte de defeito de vocês. Porque é difícil, né? Mas eu já sei, eu consigo saber, através do estudo das personalidades, se eu colocar você perto dela, que nem se conhece, vocês conhecem? Vocês não se conhecem, as duas aqui. São duas personalidades diferentes. Eu consigo, sabendo a personalidade, saber que tipo de problema vai dar no relacionamento das duas, sem elas nunca nem terem se relacionado. Eu consigo saber qual que é o seu drama, e o que você luta, e aonde você cai constantemente. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil crescer? Na verdade, a gente vai refletir aqui o quanto que a gente é prisioneiro de si mesmo. E eu gostaria de, pelo menos, dar para vocês a luz de que existe uma chave para você se destrancar. E você passar a ser autor da sua própria história. Tá bom? Vamos lá? Nós temos pouco tempo, né? Vamos o que der aí. Quais são as barreiras para o autoconhecimento? Gente, se conhecer dói. Não é facinho. E aí, quando eu tenho uma baixa autoestima, dói mais. Porque eu não acredito em mim mesmo. Eu não acredito que eu posso mudar. Eu não acredito no meu potencial. Eu falo assim, nossa, por que o outro está comigo? Eu sou tão ruim assim. Né? A baixa autoestima... Olha, a autoestima elevada... Autoestima elevada é redundância, né? Mas só para a gente entender. Uma pessoa que tem autoestima, né, num grau elevado, para ficar mais correto gramaticalmente falando, é uma pessoa intolerável, arrogante. Imagina uma pessoa que se acha. É uma pessoa com uma autoestima elevadíssima, num grau elevadíssimo. A autoestima elevada não é boa. Mas baixa autoestima é tão ruim quanto, porque você nem sai do lugar. Você não acredita. Se você não acredita, você vai fazer? Se você acredita mais, você passa por cima. Se você não acredita, você não sai do lugar. Então, mulher, você tem graça. Gente, a graça te basta. Olha que coisa linda. Né? É muito bom assim, acreditar em Deus, na palavra de Deus, porque ela, associada ao conhecimento, à ciência, ela nos dá certeza de muitas coisas. E quanto mais eu estudo personalidade, neurociência, mais eu vejo Deus em tudo. Vocês sabiam, só como curiosidade da neurociência, se a gente for no micro da célula, vocês sabem qual que é a origem da célula? O núcleo. Não é nem núcleo, porque é além do núcleo, né? E quando você vai na microciência mesmo, você vai lá na primeira formação, no primeiro espaço. Alguém sabe o que é? Hã?
É um som. Você sabia que nós somos feitos de som? Tudo isso aqui, a origem das moléculas é som. E se a gente for na Bíblia, e haja luz. E tudo se fez. Não vou entrar nessa parte não, mas olha que lindo que é, né? Quando você estuda a ciência, ela prova pra gente muitas coisas que às vezes as pessoas... na minha família eu sou a única que tem, assim, meu pai é agnóstico, então é uma discussão teórica bem acirrada, né? Meu pai é bioestatístico, geneticista, minha mãe é socióloga, então a gente tem algumas conversas mais profundas sobre isso. Mas um dia que vocês quiserem, a gente bate um papo. É bom, mas é bom ver a ciência mostrando aquilo que a gente acredita, né? A perfeição de Deus. Baixa autoestima, medo. Gente, o medo nos trava. O medo é muito interessante. Existem estudos científicos que mostram que a pessoa está numa situação e ela precisa decidir. E do lado de lá tem várias portas. E ela pode ficar com um problema ou optar por uma das portas sem saber o que tem do outro lado. Você sabe o que a pessoa prefere? Ficar com um problema. Porque ela não sabe o que ela vai encontrar do outro lado da porta. Existem experimentos que mostram que o medo faz com que você se apegue aos problemas e você ainda fica assim, vem problema, vem cá meu filhinho, vem cá, te pôr no colo. Tem gente que tem problemas de estimação, né? Então, ao longo da vida, ele está levando o problema e ele vai alimentando, né? Fazendo, né? Cuidando, né? Para que ele cresça, né? Se fortaleça, né? Vai criando ali aquela relação. Cuidado. Experiências ruins. A experiência ruim, olha, tem um filme muito legal, não trouxe aqui para vocês, mas vocês podem olhar na internet, chama Led Índia. É um filmezinho da Índia mesmo, de um menino indiano, que ele vê uma árvore no meio da rua caída. E ele olha assim, tá todo mundo parado, aquele trânsito caótico da Índia, né? Aquela coisa assim, chovendo. E ele tá lá olhando e todo mundo parado. Ele olha e fala assim, mas ninguém vai fazer nada? Aí ele larga a mochilinha dele e começa a empurrar. Era uma árvore mesmo, grandona assim. E ele começa a empurrar essa árvore. E o povo olha para ele e fala assim, gente, esse menino é doido, né? Ele tá achando que ele vai conseguir empurrar essa árvore. Só que ele constrange algumas pessoas. Primeiro são as crianças. As crianças já vai lá de boa, já começa a querer empurrar. Aí um ou outro adulto já olha e fala assim, gente, a criança está acreditando e eu estou aqui parado. Aí os adultos começam a se mobilizar e eles conseguem tirar a árvore do lugar. Led Índia. LED, L-E-D, Índia. É um filme muito legal. E ele mostra essa atitude que a gente precisa ter diante da vida. Por que aquela criança empurrou a árvore e não foi um adulto? Porque a criança acredita. Ela não teve experiências ruins ainda, muitas. Então ela se joga. Ela não importa se ela vai parecer ridícula empurrando a árvore. Ela não importa se ela vai conseguir ou não vai conseguir. Ela simplesmente se joga nas situações. E às vezes a gente passou uma vez por um problema. Aí tudo é assim. Aí você foi trair, todo homem trai. Aí você foi, teve um pai ruim, toda a família é ruim. A gente tem mania de pegar uma experiência, porque ela foi traumática e grande, e fazer ela ficar tão grande que ela vira uma bolha que nos separa do mundo. Das experiências novas do mundo. Eu falei na frente uma vez e me ridicularizaram e eu agora não consigo falar em público e fica naquele trauma. E você pegou uma experiência e você está pautando toda a sua vida em função dessa única experiência. Você não se deixa experimentar coisas novas, coisas boas, coisas felizes. É muito importante a gente não se prender às experiências ruins, mas aprender com as experiências ruins, porque elas vão acontecer para todos nós. Angústia. O que é angústia? Aquela dor que você fala assim, meu Deus, dentro de mim parece que está faltando alguma coisa. Eu não sei. A angústia ela não tem uma causa específica, por isso que é difícil de você
tratar a angústia. Porque quando é algo específico, você está triste, você vai lá e resolve. Mas a angústia, você não sabe de onde ela vem. E ela vem de uma busca. E isso tem a ver com saber quem você é. Ter propósito na vida. Se você tem propósito na vida, a angústia pode até vir. Você fala assim, dá licença que eu estou trabalhando. Tem mais coisa para fazer do que ficar aqui contigo. Né? Tem que tomar cuidado com isso, né? E falta de fé. Falta de acreditar, de crer. E acreditar é acreditar. O que é fé? Acreditar no que não se tem que acreditar. Esse evento aqui está acontecendo hoje porque alguém teve fé nele. Um exemplo, eu conheço uma neurocientista maravilhosa, Rosana Alves, não sei se vocês seguem ela, já viram vídeos dela? Ela é neurocientista também, e ela tem palavras bem interessantes. E ela veio de uma família que a mãe era faxineira e o pai era pedreiro. E ela tem um problema de visão, que ela enxerga, se não me engano, não sei se é 30%. Hoje ela é doutora em neurociência. Porque o pai e a mãe dela, o pai, principalmente a mãe, né? O pai também era incrível dela, o pai e a mãe, né? Viraram para ela e falaram, você pode ser o que você quiser. O que você acreditar, você pode. E eles estiveram junto com ela. E hoje ela é o que ela é. Quando a gente tem fé, a gente chega em lugares que a gente nem imaginava. Mas alguém acreditou. A Cora Coralina acreditou. O Einstein acreditou, o Mandela, os exemplos que nós trouxemos aqui, todos acreditaram. Por isso eles conquistaram. Se você, ninguém vai acreditar por você, tá? Acreditar é uma chave dentro de nós, que só você tem o poder para girar. Tá bom? Tudo isso nos atrapalha nesse movimento de se conhecer. Mas é muito importante se conhecer. Pode passar aí o próximo, por favor? Eu trouxe um exemplo aqui, não sei se vocês já viram esse vídeo. Alguém já viu? Se Ela Dança, Eu Danço, do John Lennon da Silva? Vamos ver o John Lennon da Silva. Pode passar aí. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon? Como? John Lennon da Silva. Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, É? do Ringo. Nome de artista eu já tenho, agora a questão, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano. E o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo para mim fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte. Isso. E é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso. A versão original é essa? Com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar para a gente como street dance nessa versão. Tá. Boa sorte.
emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João. Você tá... João tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito nisso. Ok. Olha, você fica mais emocionado Por mim é assim. Obrigado. O que você apresentou aqui é tão emocionante. John. Adoro isso. John. John Lennon da Silva. Rapaz, você é um artista de uma grandeza. Tomara que você continue fazendo isso para sempre, assim, buscando a sua arte, porque é impressionante o que você nos mostrou. Eu espero que as pessoas que estão vendo em casa tenham a dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir, assim. Eu estou completamente emocionado. Jarbas, o que é? Meu voto é sim. Meu voto é sim. Obrigado. Você é incrível. Você dança na próxima fase porque você Obrigado. Incrível. Então ela arrasou, velho. Arrasou. Sensacional. Incrível. Sensacional. É só um instantinho. Eu vou Tá até... bem, João? Não, tô bem, tô legal. Garoto, recebe o selo do programa de quem dança na próxima fase, porque dança muito. John Lennon, o que aconteceu, cara? Por que você acha que você conseguiu ser o culpado por esse momento inédito e histórico no Cela Dança e Dança? O João chorando, ele se emocionou com você, isso nunca aconteceu. Ele viu a minha potencialidade, simplesmente. Ele pensou que ia ser normal, não sei, pelo que eu percebi pelo olhar dele e a face dele, entendeu? Mas quando ele viu eu terminando a coreografia, ele falou, você é um artista. Parabéns, corre lá pro elevador de quem dança muito e até a próxima fase. Parabéns, irmão! O que eu mais amo nesse vídeo é a autoestima do John Lennon. Gente, que menino fantástico. Nós precisamos aprender com o John Lennon. Né? Quem já conhece esse vídeo? É muito legal, né? É um vídeo que eu gosto muito. Por quê? Porque ele mostra a personalidade, ele mostra o preconceito, ele mostra situações difíceis e ele mostra a autoestima e o poder de você acreditar em você mesmo. E é onde você pode chegar quando isso acontece. Nós temos ali uma situação tipicamente horrível. Imagina você participando de um processo seletivo, que já é difícil. Só de falar de seleção, a pessoa já treme nas bases, já fica complicado. Né? Às vezes faz aquilo a vida toda. Mas na hora, falou que é seleção, que está avaliando, parece que não sei o que é essa palavra avaliação, ela pega e desestrutura todo mundo. Então ele está ali num processo sendo julgado. Aí ele se depara com avaliadores que são avaliadores que já chegam assim, John Lennon da Silva, amigo do Paul, do Ringo, já chegou sacaneando ele, né? Assim, num sentido, brincando com ele, né? Já debochando dele. Ah, você é John Lennon, amigo do Paul, do Ringo. Aquele rapaz, ele é especialista em música. Por isso que ele pegou o nome e foi aonde ele foi trabalhar. A outra, a moça, ela é especialista em identidade, imagem. Aí qual foi o foco dela? Que roupa é essa? Ah, minha roupa do cotidiano. Ela falou, você vem para uma avaliação vestido desse jeito? Aí esse é outro problema, a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Mas mesmo assim, ele vira e fala que é uma roupa do cotidiano. Então não foi nem uma roupa que ele construiu para uma apresentação de street dance. Ele vira e fala, não, isso é uma roupa minha do meu cotidiano. Né? Ou seja, eu vim com a roupa do dia a dia aqui. Eu vim ser avaliado, nem busquei uma roupa melhorzinha, porque a gente tenta pôr uma roupa melhorzinha, né? Quando você vai apresentar, né? Dar uma ajeitada. Nem isso ele fez, ele veio com a roupa do cotidiano. Ela virou e falou assim, espero que a sua apresentação seja boa, porque pelo seu figurino, nada a ver.
né? Aí, de repente, chega o outro. Gente, alguém já fez balé aqui, clássico? Levanta a mão. Pois é, as meninas me ajudem. Primeiro, para o mundo da dança, street dance nem dança é. Existe preconceito dentro da arte, da dança, para o street dance. Está aqui? Estou falando mentira? Não. Então, street dance nem é considerado dança. Aí o cara vai dançar street dance. Beleza. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Apesar de não ser muito bem visto. Tanto é que ele não ganhou, ele ficou em segundo lugar. E eu acredito que é só porque ele dança street dance. Porque seria muito ruim para o meio ganhar em primeiro lugar alguém que dança street dance, que é tão mal visto no meio artístico. Tá? Além disso, ele me faz uma proposta de dançar a morte do cisne. Quem é bailarino sabe que isso é o auge de carreira. Vocês já viram o Cisne Negro, um filme? Isso mostra o tanto que é estressante chegar lá. É uma posição tão... É como se fosse top de carreira. Quem dança é o solista dessa peça. É o top do top, né? Está nos top 5 dela, nos últimos, assim, chegou lá. Aí ele pega o balé clássico, que é a dança mais clássica, para dançar street dance, e ele não dança qualquer peça. Ele vai dançar a morte do cisne. Ele foi tão ousado que o que saiu chorando, né? Ele é especialista em balé clássico. A área dele é essa. Ele olhou para ele e falou assim: é uma bailarina de branco, dançando nas pontas. É isso mesmo, você vai dançar? Ele ainda explicou o contexto, para ver se ele estava assim, meio viajando. Às vezes ele estava, né, com algum problema, assim, né? Para ver se era aquilo mesmo. Ele falou assim: é isso mesmo, você vem dançar street dance. É isso. Aí o cara, então, vai lá. Quem se emocionou mais? Porque ele julgou mais. Quanto mais a gente julga, mais a gente cai. Na hora que a gente é deparado diante a um talento, diante a algo que é maior do que o dia a dia, que sai da regra. E o John Lennon, nessa situação, já com os 3 jurados contra ele, declaradamente, né? Ele simplesmente... Você viu ele abalado? Não. Ele simplesmente dançou. E você vê a personalidade dele no criar a peça, no ser ousado. Ou seja, ele não queria dançar qualquer coisa, ele queria fazer algo diferente. Isso tem uma personalidade. Ou 2 que buscam isso, essa diferença. Você consegue ver pela roupa. Ele não está muito importando se o outro acha a roupa dele boa ou ruim, ele veste para si mesmo. Isso já me demonstra outra personalidade. Vai me reforçando qual é a personalidade dele. Olhando esse vídeo, eu consigo saber qual é a personalidade do John Lennon da Silva. Por quê? Porque a personalidade, ela se reflete no nosso dia a dia, nas nossas práticas, nos nossos comportamentos. E ele simplesmente foi lá e dançou. Só que ele não é qualquer um. Ele é talentoso. E aí ele desmanchou toda aquela plateia, todo aquele julgamento. Gente, eu não sei se vocês repararam. Do John Lennon, amigo do Paul, virou John Lennon, adoro isso. Já virou assim o John Lennon brasileiro. Já mudou a conotação, já não era um amigo do Paul, do Ringo, sacaneando. Era o nosso John Lennon da Silva, com orgulho. A outra vira e fala que ele é lindo. Gente, ela mudou o olhar dela. Ela viu beleza nele, sendo que no primeiro momento ela tinha rejeitado. E o outro só falava assim: ok, para mim é assim. Não conseguiu nem falar, mas as lágrimas falaram por ele. Quando a gente busca viver as coisas da vida, o John Lennon poderia ter parado de dançar nesse dia.
Poderia ter virado um trauma. Gente, se coloca no lugar do John Lennon. Você vai se apresentar e todo mundo está contra você. Ele poderia nem ter conseguido dançar. Ele poderia ter virado piadinha, como muitos viram. Piadinha. E isso, de repente, mudar todo o curso de vida dessa pessoa. E ele nunca mais dançar. Uma pessoa talentosa poderia estar fazendo outra coisa, porque em um momento da vida ela foi e passou por uma situação difícil. Só que eu posso escolher me queixar e me afastar daquilo que eu sou, daquilo que é o meu propósito, daquilo que me diferencia da outra pessoa, ou eu posso aprender, construir, ressignificar, até potencializar. Eu mesmo já passei por uma situação muito difícil. Quando eu fiz faculdade, eu era novinha, tinha casado há pouco tempo. E eu quis fazer administração, eu escolhi o curso de administração. Eu não fiz por fazer, eu escolhi. Porque eu achava que a administração eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse trabalhar em hospital, eu podia. Se eu quisesse trabalhar em indústria, eu podia. Se eu quisesse ir para RH, eu podia. Se eu quisesse ir para cálculo, eu podia. Então eu falei, essa é a minha profissão, porque eu gosto de muitas coisas, eu sou curiosa, eu gosto de praticar em várias áreas, e eu escolhi esse curso, só que eu tinha 20 anos, estava grávida, inclusive na época, e quando eu passei no meu vestibular, meu cunhado, que era uma pessoa que eu respeitava, que eu tinha uma admiração, ele virou para mim e falou assim, seu diploma não vai servir nem para papel higiênico. Eu feliz da vida de acabar passando no vestibular. É porque ele é administrador também, formado. Ele, a esposa dele, tudo. Então, eu fui contar para ele com alegria, achando que ele ia falar, poxa, que legal, né? Você vai fazer mesmo curso que eu. Aí ele virou para mim e falou assim, não, seu diploma não vai servir nem para papel higiênico. Na hora eu parei assim, olhei para ele e falei assim, olha, o que você faz com o seu diploma é problema seu. O que eu vou fazer com o meu é outra coisa. Mas eu poderia ter sucumbido, porque eu estava num momento de escolha. Eu estava com neném, filho pequeno, no momento... Eu fiz a minha faculdade, eu tinha os 2 filhos. Eu decidi ter filho primeiro, depois entrar na faculdade. Então, a Aline tinha 1 ano e pouquinho, o Alexandre tinha 6 meses. Assim, eu tive um filho engatilhado do outro, para poder fazer faculdade. Nesse período, eu fazia vestibular, todo semestre. Mas não ia entrar, era só para eu não perder o foco da minha faculdade. Então, eu fazia o vestibular, ia lá, fazia, nem olhava resultado, mas era para não perder o hábito do vestibular. Mas esse não, eu falei, agora eu vou entrar na faculdade. Ele tinha 6 meses, estava querendo parar de mamar, eu falei, está na hora, agora dá para eu ir. E aí eu fiz a faculdade, fiz o vestibular e passei. E isso poderia ter transformado a Lúcia talvez em outra Lúcia. Mas não. Um dia ele chegou em mim e falou assim, você é uma administradora que se deu bem, né? Falei, pois é. Não virou papel higiênico. Mas, na verdade, a fala dele me fez até ser, talvez, quem eu sou. Porque eu falei, vou mostrar para ele que esse trem não vai virar papel higiênico, não. Entendeu? Mas eu poderia ter sucumbido naquela hora, se eu não tivesse a minha autoestima em ordem naquele momento. Mas eu venho de uma família que os meus pais também acreditavam. Você pode ser o que você quiser. E eles sempre nos deram apoio para estudar, para buscar. Até meu doutorado, meu pai e minha mãe eles me ajudaram a fazer, porque eles acreditam na educação. Obrigada. Então, naquele momento, isso não me abalou. Foi uma força transformadora. Mas eu poderia ter me afastado de mim mesma, daquilo que eu acredito, e começar a me queixar. Se não fosse isso, eu ia ser feliz. Gente, problema a gente vai ter o tempo todo. Sabe qual é a pior coisa que você pode fazer na sua vida? É dar justificativa para os seus comportamentos. Você chegou atrasado. Mas foi porque não sei o que, estava corrido. Não. Você brigou com fulano. Mas foi porque fulano fez isso, não sei o que. A pior coisa que mais atrapalha uma pessoa a se conhecer e a evoluir é ela se justificar. Sabe o que é a justificativa? Uma areia
movediça. O que faz um animal que cai dentro da areia movediça? Quanto mais ele mexe, mais ele afunda. Por quê? Se você mesmo justifica que você tem razão de fazer o que você fez, você acha que você vai mudar? Aí acontece de novo. Aí acontece de novo. Aí acontece de novo. E você começa a perder pessoas, coisas, oportunidades. E você continua se justificando. Porque o mundo é tão ruim, porque a vida é tão difícil, porque as coisas são... E você continua no mesmo ciclo. Não se justifique. Cheguei atrasada, cheguei mesmo. Errado. Vai doer. Mas te garanto que tu vai crescer. Dói um pouquinho. Mas lá na frente, não vai doer mais. E você vai ser alguém melhor, que as pessoas vão querer estar do seu lado. Que as coisas vão começar a fluir. Tá bom? Então, cuidado com as justificativas. Muitas vezes ter emprego, renda, vida, sou casado, tenho filho, não sei o quê. Todo mundo olha, parece a pessoa feliz. Quando você vai conhecer aquela pessoa, você vai ver que de felicidade não tem nada. A felicidade não se compra. Ser feliz não está ligado a coisas que o dinheiro pode comprar. Ou que o dinheiro pode te proporcionar. Ser feliz não é ter momentos de felicidade. Uma pessoa pode ser feliz, mas ela não vai ser eufórica o tempo todo. Uma pessoa feliz é uma pessoa que tem tranquilidade para passar pelos momentos difíceis de uma forma mais amena. A pessoa que tem aqueles picos de alegria, de felicidade, sai para comprar uma roupa, nossa, estou super feliz, 2 minutos está lá no buraco. Esses picos de felicidade não são felicidade, não é sinônimo de felicidade, é sinônimo de alegria. Felicidade é mais filosófico. Felicidade é mais estável. Felicidade é mais constante, independe da situação. Por isso que ter Deus é bom. Ajuda a gente a ter essa felicidade que a gente tanto deseja. Além do sucesso, nós precisamos buscar ser saudáveis, emocionalmente saudáveis. E esse processo se passa pelo autoconhecimento e também por uma dimensão existencial, uma dimensão espiritual. É muito importante você entender que nós somos corpo, alma e espírito. Isso até a ciência fala. Nós somos os 3. Não adianta só ser espírito. Tem gente que é espiritual demais que fala assim, gente, né, acho que nem está morando aqui na Terra, né? Que fala assim, as coisas do mundo. Eu falo, gente, mas tu está onde? Você foi em algum lugar que eu não estou vendo? É uma tridimensão. Você vive no mundo. O dia que você não estiver aqui, você já foi, né? Morreu, né? Mesmo, né? Então, enquanto você está aqui, você está no mundo. Então, você tem que viver o mundo. Mesmo porque é isso que Deus quer de nós. Que a gente viva no mundo como espelho de Jesus. Mostrando a vida de Jesus através da nossa própria vida. Se eu não estou no mundo, como é que eu vou fazer isso? Tem jeito. Então, eu sou corpo. Então, eu tenho que comer bem. Eu tenho que fazer exercício. Eu tenho que cuidar do meu corpo aqui, ó. Porque senão dá dor na coluna. Precisa, né? Fica com diabetes, com as doenças. Tem que cuidar. Mas também tem que cuidar da alma. A alma tem a ver com o psicológico. Muitas vezes, você vai precisar fazer uma terapia. Quem aqui já fez terapia? Levanta a mão. Não é bom, gente. Eu faço terapia já tem mais de 10 anos. Hoje eu faço de 15 em 15 dias. Mas eu lido com pessoas. Se eu não organizar a minha ideia, como é que eu vou ajudar o outro?
A terapia, ela ajuda a gente a organizar a mente, as nossas emoções, de um jeito que não nos faça mal. Tem gente que acha que é só quando você está ruim. Quando você está ruim já não ajuda muito. Você tem que fazer antes de ficar ruim, para não ficar ruim. Entendeu? Ele já lascou. Né? Aí já tem que ir para os remédios, já tem que fazer outras coisas. Tem que ir para o psicólogo e para o psiquiatra junto. Já vai nos dois, né? Já faz um pacotinho, combo, né? É muito importante para você não adoecer, você começar a se conhecer. E isso também a terapia faz você fazer. Você se conhecer. Aliás, esse é o grande benefício psicoterapêutico. É o autoconhecimento, saber dos seus limites, dos seus potenciais, saber dos seus sonhos, organizar a sua mente de uma forma saudável. E uma das formas é conhecer a sua personalidade, o seu traço de personalidade. Gente, é muito fácil a gente conhecer a personalidade do outro, mas é muito difícil a gente conhecer a nossa própria personalidade. A gente vai falar das personalidades, você vai ver que você vai enumerar fulano, beltrano, ciclano. Vai falar, ih, o meu marido aí. Tá aqui, eu achei. Aí você vai falar assim, ih, ó, minha mãe. Minha amiga, minha colega, não sei o que. Eu falo, qual é você? Ainda não sei. Mas o colega do lado já sabe. Entendeu? Por quê? O que aparece mais? É o traço de personalidade. O traço é algo marcante, que marca a sua personalidade. Tá ok? Então, é muito importante você entender isso e imaginar que quando você descobre a sua personalidade, você abre uma janela de possibilidades de transformação. Porque como é que você vai mudar uma coisa que você nem sabe que você tem? Isso acontece muito. A gente nem sabe que a gente precisa melhorar algumas coisas. Está muito claro para o outro, mas para a gente não está. E tem coisa que a gente esconde até do outro. Que é só você, escondidinho ali, né, que vai saber que você tem aquelas questões. Então é importante, tá? Agora, quem está perto de você vê o seu traço. E às vezes te aponta, te julga e assim por diante. Pode passar. Ilusões quanto aos traços. Antes da gente entrar nos traços, é importante a gente trabalhar essas questões. Primeiro, não adianta esperar que o nosso parceiro, colega, vá mostrar só coisas boas. Às vezes a gente olha e fala, poxa, mas fulano tem isso de bom, não sei o quê, mas todo mundo tem o lado bom e o lado ruim, que é o outro. Não existe personalidade boa e personalidade ruim. Ai, nossa, essa personalidade é esquisita para você, porque o outro é feliz nela. Todo mundo é feliz na sua personalidade. É possível de ser feliz na sua personalidade. Porque seria muita maldade de Deus fazer você com a personalidade que é impossível ser feliz. Então, todo mundo escolheu aquela personalidade porque ela te protegia e te trazia benefícios. Então, é possível ser feliz em qualquer uma das personalidades, mas também não tem personalidade só boa nem personalidade só ruim. Todas elas têm os dois lados. E a gente vai ver isso aqui, tá bom? Temos um olhar para nós se queremos mudança. Muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente muda mais o outro quando a gente muda a si mesmo. Então a gente vai começar olhando para dentro e não para fora, tá? Pode passar? Uma questão que é importante aqui, conversar com vocês, é o seguinte. Nós, na verdade, somos marionetes. Você já imaginou isso? A grande parte da nossa vida, nós somos conduzidos pela nossa personalidade, não por nós mesmos. E sabe o que é pior? Se eu colocar 4, 5, 10, 20 pessoas aqui com a mesma personalidade, elas erram na mesma coisa. Pior, elas vestem roupas parecidas. Pior, elas têm gostos parecidos. Pior, elas fazem coisas da mesma forma. Tem uma personalidade aqui, gente, que ela gosta de comprar, quando ela gosta de uma roupa, de um sapato, ela compra 3, 4 iguais. E isso é de uma personalidade. Entendeu? E se a gente pôr aqui, todos fazem a mesma coisa. Se a gente olhar a casa de uma personalidade, fala assim, nossa, eu sou meu decorador. Vai olhar, o gosto é igualzinho, parece consultório médico, tudo branco, linha, marrom, nude. Entendeu?
Tem o que combina, o que não combina, o jeito que combina. Entendeu? A gente acha que a gente é único na personalidade, mas na verdade não. Nós somos presos à personalidade. A gente passa a ser único quando a gente consegue abrir a chave e ser quem você é, independente da personalidade. Aí o fruto do Espírito vai aparecer. Você só vai conseguir ter fruto do Espírito com a chave do autoconhecimento. É o único jeito. E Deus, né? Porque vai é difícil. Mas com Ele a gente vai dar certo. Pode passar aí. Existe também o que a gente chama de falsa personalidade. O que é a falsa personalidade? Ela tem a ver com nossas crenças e valores. Às vezes a gente quer fazer algo, mas a gente não faz por uma questão de valor. Ou uma crença. Crença é aquilo que a gente acredita. A crença vem da família, dos padrões morais, dos padrões éticos. Então, muitas vezes, a personalidade fala, vai. Aí você fala, não, eu não posso. Tem personalidade que tem uma tendênciazinha para trair. Da personalidade. Só que muitos não traem. Por quê? Por causa das crenças e valores. Dá umas olhadinhas. Mas não, às vezes não chega a fazer. Entendeu? Por quê? Porque a crença e valor, ela segura a gente. E às vezes essa crença é tão forte que a gente acha que a gente é a crença, mas não é. A personalidade, ela regula a crença. Ela é regulada pela crença, desculpa. Ela não regula, ela é regulada pela crença. Então, crenças e valores são muito importantes, mas não são a sua personalidade. O que a gente traz da família, as regras da família, isso nos ajuda a ter unidade, a ter um padrão de comportamento e a regular a nossa própria personalidade. Por exemplo, existem vários níveis de psicopatia, né? Uma psicopatia leve, uma pessoa, o psicopata, ele não sente remorso, ele é mais frio, né? Numa psicopatia mais leve, é aquela pessoa que faz maldade com os outros, assim, tem um prazerzinho, né? Em fazer essas coisas, sabe como é que é, né? Só que, às vezes, essas pessoas não fazem, não chegam a matar ou fazer isso ou aquilo por uma questão de regulação familiar. Se você pega uma pessoa sem ajuste familiar, ela vai deixar isso fluir com muito mais verdade do que uma pessoa que tem essa regulação. Que não for psicopata com lesão cerebral, tá? Que aí o psicopata grau 5, ele já tem lesão cerebral, aí ele realmente não é empático, é um nível mais diferenciado. Mas até o nível 4 é possível regular com os padrões morais. Tá? Quem já ouviu falar no Enneagrama? Ok? Enneagrama, ele é uma das ferramentas de entender a personalidade. Ele não é a única, tá bom? Existem várias ferramentas, eu já estudei várias, que trabalham com 4 variáveis, trabalham, por exemplo, tem o MBTI, tem o DISC, tem o Thomas, o PPA. São vários instrumentos de mapeamento de personalidade. Esses são instrumentos, existem também teorias de personalidade. E o Enneagrama, ele é uma teoria de personalidade, que ela é uma teoria que ela veio de uma origem muito interessante. Ela veio de uma origem israelita, não sei se vocês sabem, mas a origem dela é de Israel. E ela veio junto com os sábios da época, que seriam os monges, né, os grandes pensadores da época, e ela era repassada por uma cultura sufi, que a gente chama, que é uma cultura de contar histórias. Se a gente for olhar a Bíblia foi feita assim, contando histórias, e vem dessa mesma estrutura. E aqueles grandes, que seriam as pessoas mais sábias, né, deles, é que usavam a teoria do Enneagrama para gerenciar os relacionamentos dentro da comunidade lá. E aí o Enneagrama hoje ele veio para o mundo de uma forma bem presente. Hoje ele está sendo usado para recrutar pessoas, selecionar, para trabalhar relacionamentos. Eu faço um trabalho com casais, você precisa de ver que maravilha. Tem casais que conseguiram revolucionar a vida só de entender as personalidades, de fazer um trabalho de entendimento. Eu trabalho com Enneagrama com empresários, sócios, para um conhecer o outro, saber como lidar. Então ele é usado em várias áreas, tá ok? Não só para entender só como tratamento psicológico. Os principais
profissionais, vamos dizer assim, que lidaram com o Enneagrama em tratamentos mais psiquiátricos, foi o Naranjo, por exemplo, ele era psiquiatra. Os grandes pensadores que estruturaram a teoria do Enneagrama eram psiquiatras. Tá? E eles construíram toda essa coisa que era falada, conseguiram transformar isso numa ferramenta. Mas é uma ferramenta bem complexa. Quanto mais eu conheço o Enneagrama, mais perfeito ele é. Mais exato ele é. Eu fico assustada, às vezes, no grau de exatidão que ele me dá. Quando eu faço um teste, eu consigo saber não só o que eu vou falar aqui com vocês. Eu vou falar aqui só da personalidade. Existe dentro da personalidade asa e subtipo. E isso muda um pouquinho como as pessoas são. Então, uma pessoa, por exemplo, que a gente classifica como tipo 1, se ele é asa 2, autopreservação, ele é diferente de um asa 2 social, diferente de um asa 2, 1A1. Então, isso tem pequenas diferenças e que mostram o comportamento. Eu consigo saber com exatidão até o jeito da pessoa, o que ela fala. Gente, até as palavras que a gente usa. Tem um exercício que eu faço num curso de Enneagrama, que a pessoa tem que ficar 1 minuto segurando o celular, um gravador, e tudo que vier na mente, ela vai falando, não tem roteiro. E ela grava ali, e depois ela ouve. As palavras que ela usa, os verbos, têm a ver com a personalidade. É muito incrível. O quanto que isso é exato, o quanto que isso é forte. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque hoje eu sei muito das pessoas. Então, eu tenho que ter muito mais respeito pelas pessoas. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade com esse conhecimento que eu tenho. Tá? Ennea 9. Grama, desenhos. Isso quer dizer que nós temos 9 pessoas de nós. Tem 9, gente. Não. Se a gente separar aqui em grupo, vai ter 9 grupinhos de pessoas iguais. Então, aqui tem quantas pessoas tem aqui hoje? 150 pessoas aqui. Se a gente separar, na verdade, tem 9 jeitos de gente com um tipo de problema. Eu que faço trabalho de coaching, atendimento, até os problemas que vêm são parecidos pela personalidade. Os dilemas, as coisas que tem que trabalhar. Então, a gente é muito mais parecido, e os nossos problemas são muito mais parecidos com outras pessoas, por isso que a gente se identifica, do que a gente imagina. Só que existem esses subtipos, essas variações que vão trazer esse jeitinho diferente de cada um. E tem crenças, valores que nos fazem único. Esse conjunto é único. Mas quando a personalidade, que é o que te move, o que te mexe, ele é muito previsível. O que é imprevisível é o seu autoconhecimento. É o que você vai fazer com tudo isso. É você não aceitar tudo isso. Quais são esses 9 tipos? Tipo 1. Uma outra coisa antes de eu falar do tipo. Aqui eu falo uma característica. O tipo tem um nome. O nome representa um traço. O que é um traço? É algo marcante da personalidade da pessoa. Não significa que outra pessoa não tenha essa característica. Tá bom? Então, assim, eu vou usar o primeiro aqui, perfeccionista. Quem se acha perfeccionista? Levanta a mão. Levanta a mão quem se acha perfeccionista. Olha para trás, várias pessoas. Nem todo mundo aqui é tipo 1, porque se acha perfeccionista. Mesmo porque, provavelmente, nenhum de vocês é tipo 1. Porque o tipo 1, ele é tão perfeccionista que ele não consegue dizer que ele é perfeccionista. Entendeu? Ele é tão perfeccionista que é difícil ele se achar perfeccionista. Então, normalmente, quem se acha perfeccionista deve ser outra personalidade, que não é essa. É enjoada, personalidade mais enjoada, né? Mas não é, às vezes, o tipo 1, tá ok? Porque o tipo 1, ele é perfeccionista em tudo. Ele não é perfeccionista numa área. Ele não é perfeccionista só no caderno dele. Ele não é perfeccionista só no trabalho dele. Ele é perfeccionista ao extremo, ao ponto de ele tomar banho e ter um rito no banho e as coisas estarem no mesmo lugar. E se alguém mexer, ele sabe.
Ao ponto dele entrar na casa dele, de olhos vendados, e achar uma agulha. Porque ele põe a coisa sempre no mesmo lugar. Tem muito perfeccionista que não põe a coisa no mesmo lugar. Mas esse põe. Ele vira e fala assim, vou fazer corrida todo dia às 4 da manhã. Ele vai fazer a corrida todos os dias às 4 da manhã. Chovendo, não chovendo. Por quê? Porque ele é perfeccionista. Ele é tão perfeccionista que ele chega nesse espaço aqui, a primeira coisa que ele vai ver é que as cadeiras estão desalinhadas. E ele vai querer alinhar. Porque o perfeccionista, ele não só vê, ele age. A não ser que ele seja autopreservação. Porque tem um subtipo dele que é autopreservação, que aí ele fica meio assim, ele fica morrendo de vontade, mas não faz, né? Entendeu? Mas se ele pudesse, ele fazia. Ele entra numa casa, a primeira coisa que ele vai ver é o quadro que está torto. A primeira coisa que ele vai fazer, ele é perfeccionista em tudo. Como é o tipo perfeccionista, gente? Tipo perfeccionista, ele primeiro, ele combina. Tudo tem que combinar. Então, se ele usa um brinco dourado, o colar tem que ser dourado, o anel tem que ser dourado, não sei o quê. Aí ele vira e fala assim, vou pôr o sapato de uma cor. A bolsa ou alguma outra coisa tem que ter aquela cor, porque senão ele não usa. Ok? Deus me libertou disso, né? Ok? Ele combina, gente, o homem também combina cueca com meia. A mulher combina as roupinhas íntimas. Que tem que combinar, entendeu? Aí tem tipo assim, as regrinhas. Essa cor combina com essa cor. É listra com pano, com não sei o quê. Ele tem as regras dele, do que combina. E se alguém não tem, não usa, ele fica tão incomodado que ele fala assim, tem alguma coisa estranha na sua roupa. Ele quer vestir a roupa do outro. Se ele for social, ele vai lá e ajeita o outro, né? Literalmente, ele vai lá e dá uma arrumada na outra pessoa. O perfeccionista, ele não gosta de aparecer. Então, ele gosta de coisas pastéis. Preto, branco, caqui, nude. Aí você chega numa casa de um tipo desse, se ele pudesse, se ele fosse sozinho, né? Ia ser tudo branco. Poucos... meio hospital, bem hospital. E assim, poucos acessórios. Porque como ele limpa, gente, o tipo 1, ele não limpa. Ele limpa. Então, ele começa a limpar e ele vê outro defeito. Ele vai fazer uma faxina de uma casa, que você gasta, sei lá, meio dia, ele vai gastar 2 dias, porque ele vai pegar a escovinha, aí ele olha, nossa, isso aqui, aí ele vai começar aqui. Então, o trabalho dele, ele vai vendo o que está ruim, ele vai fazendo outras coisas, entendeu? E tudo tem que ser feito, tem um método, tem um jeito de fazer. Então, se mudar o jeito, também ele estressa. Tem que ser daquele jeito. Gente, o tipo 1, ele tem um jeito de lavar a louça. Aí ele fala assim, o pano tem que ficar aqui, o outro tem que ficar aqui. Primeiro é o prato, depois o copo, depois não sei o quê. Aí tem um esquema. Ele monta o esquema. E aí ele quer que o outro execute o esquema perfeito que ele fez. Ele fica pé da vida enquanto não executa. Entendeu? Ele fala assim, lava a louça. Aí você fala, tá bom, vou lavar, eu não quero lavar, mas eu vou. Não, mas tem que ser do meu jeito. Fala, não, 2 benefícios não dá. Ou eu lavo, ou é do seu jeito, você escolhe. Porque ele quer que o outro faça do jeito dele. Gente, e ele fica irado, irritado. Na verdade, o tipo 1, ele é inconformado. Ele fala assim, gente, por que a vida não é do jeito que ela tinha que ser? Ou ser do meu jeito? Porque, na verdade, se você colocar 2 tipo 1, eles vão brigar, porque não é igual. Entendeu? Aí um vai falar, por que você não faz do meu jeito? O outro também, você não faz do meu. Aí pronto, virou aquela briga, né? De personalidade de tipo 1. Porque ele tem um jeito perfeito de fazer. O tipo 1, ele é assim. Quando ele vai fazer uma coisa nova, ele não sai já com a verdade, não. Ele é curioso. Então, ele vai, pesquisa, estuda, vai, não sei o que, pega, para, não sei o que. Aí, depois que ele junta toda aquela informação, ele cria um método. Aí, depois que ele cria um método, ele começa a executar o método. E ele não sai do método. O máximo que ele faz é melhorar. Pequenas melhoras, porque ele sempre quer melhorar. Então, sempre ele vai criticar.
Entendeu? Mas ele não critica o método, ele critica o que deu errado no método e cria mecanismos para que o método fique cada vez melhor. Entendeu? Só que isso significa que ele arruma a cama, porque ninguém arruma a cama como ele, porque ele lava a louça, porque ninguém lava a louça como ele, que ele tudo, ele é, gente, ele vira um trabalhador, workaholic, que morre de trabalhar e carrega o mundo. Por quê? Porque ninguém faz do jeito que ele quer. Aí ele sai fazendo e ele... Gente, uma coisa que gastaria 10 minutos, ele gasta 200 horas. Porque ele... Assim, 99 é perfeito? Então não serve para ele. Então, eu vi até uma fala da Gisele Bündchen, ela é tipo 1, né? Ela fala assim, olha, o chão que eu limpo, você pode pôr a comida no chão e comer. De tão limpo que fica. Então ele fala assim, ou limpa, ou não limpa. Fazer mais ou menos não precisa. Entendeu? Isso é um tipo 1. Provavelmente vocês já estão descobrindo alguns tipo 1 por aí. Eu conheci um tipo 1 que ele foi cortar a grama da casa. Gente, eu ri demais. Ele me contando como é que ele cortava a grama de casa. Era um homem, tipo 1. Aí ele virou e falou que pesquisou, aí ele comprou a roupa de comprar grama. Ele tinha uma roupa que ele vestia para cortar grama. Aí ele tinha a máquina que ele cortava a grama, e aí ele me explicava o método. Primeiro eu começo por lá, e eu vou nivelando, vou fazendo assim, não sei o quê. Aí depois eu pego e prendo um fio de nylon e vou passar para ver se está tudo retinho. Que eles têm um toque com coisa reta, assim, tudo que está meio... tiver torto, ele vai lá e arruma. Ele fala assim, nossa, seu colar está torto, deixa eu arrumar aqui. Tem que ficar tudo... Ele é simétrico. Ele gosta de coisas simétricas. Entendeu? Então, tudo que não é simétrico... Aí o seu colar, tudo dele é meio simétrico, assim. Então, o tipo 1, ele tem essas características de ser perfeccionista em todas as coisas que ele faz. E ele tem o que a gente chama de crítico interno. Gente, essa pessoa escuta uma voz o tempo todo. E essa voz fala tudo que está errado. Com ela e com o outro. Não é, o duro é que ela não é só com o outro ou só com ela, é com os dois. Na mesma medida que ela é crítica com o outro, ela é crítica também consigo mesma. Então ela meio que se autoflagela também. Mas é o tipo da pessoa assim, gente, ser casado com um tipo 1 é difícil. Eu tive um relacionamento, o pai dos meus filhos, ele é tipo 1, né? Aí você chega e fala assim, nossa, estou bonita. Ele fala assim, esse sapato podia ser diferente. Eu falo, pô, mas, né? Ele sempre olha o defeito, ele acha que está ajudando, né? Só que a gente fica assim, chateado, né? Que a gente só queria um elogio, né? Mas não dá, com o tipo 1 não dá, porque ele não dá conta. Ele tem uma antena parabólica para o erro. Tan, 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 tan. Ele fica procurando, sabe? Aquela brinquedo dos 7 erros, né? Ele é bom nisso. Tipo 1 olha... A gente está falando de algumas características, né? Mas é uma personalidade que ela sempre vai entregar antes da hora. Se você entregar na mão dela, pode ficar tranquilo que vai sair bem feito. É uma personalidade fiel, justa. É justa. Só que é justa que eu digo, não às vezes na visão do outro, mas ele só faz o que é certo, porque ele tem o certo e o errado. E ele quer fazer o certo. Então, ele é justo nesse sentido. Que ele é muito claro, ele não mente, ele não vai falar que você está bem ou mal, ele vai falar a verdade. E ele trabalha, ele não vai mentir, ele vai verdadeiro. Isso. Às vezes até um pouco demais, né? Verdadeiro demais. Às vezes, né? Podia até falar, tá bom, né? Mas, às vezes a pessoa... Tem gente que desmotiva. Para o líder, um líder tipo 1 é muito difícil. Porque ele vira para o funcionário e fala assim, faz uma carta. Aí a pessoa faz. Aí o tipo 1 acha que está ajudando. Fala, nossa, arruma isso, arruma aquilo, não sei. A pessoa fala, nada que eu faça serve. Porque ele mexe, ele tem que pôr o dele no meio. Então, ele não deixa a pessoa ter identidade. Então, assim, o tipo 1 manda alguém arrumar a cama. Aí a pessoa arruma, não ficou do jeito dele, ele fica lá, é a cama. Pior é que ele não consegue fazer outra coisa, ele fica pensando na cama. Aí ele fica, a cama. Até ele ir lá e arrumar. Aí o outro fala, não arrumo mais, porque eu arrumo, você arruma de novo.
Aí ele começa a perder as pessoas, ele não consegue descentralizar. Ele é muito centralizador. E ele acaba sendo uma pessoa chata. A pessoa, ai, que chato, você é chato demais, tudo tá errado, tudo tem defeito, tudo não sei. É muito comum, tipo, ter recebido um chato de vez em quando, né? Você é chato demais. Meu Deus, como você é chato. É. Já teve esse feedback, o tipo 1, com certeza, já teve esse feedback. Tá bom? Tipo 2. Tudo bem, 1? Conseguiram identificar 1 por aí? Tá. Tipo 2. O 2, a palavra mais importante dele é o ajudador. Sabe aquela pessoa que você vira e fala assim, me ajuda aqui? Ele, ajuda aqui, Você já viu aquela sensação da pessoa que gira 200 pratos ao mesmo tempo e fica girando, vem aqui, mexe um pouquinho, mexe o outro, para não deixar os pratos cair? Sabe aquele povo de circo? O tipo 2 é aquele desenho, significa ele, porque ele não sabe dizer não. Aí ele começa a girar o prato do outro, ele vai fazendo trem para os outros. E aí ele fica desesperado para não deixar o prato cair, porque ele quer fazer bem feito. E aí ele começa a pegar muitas atividades. E normalmente ele põe a dele em último plano. Ele faz primeiro a do outro para depois fazer a dele. Só que ele não deixa de fazer a dele. E aí ele fica sobrecarregado. Então ele não sabe dizer não, aí ele diz sim. Aí no meio do caminho ele vê que está apertado e ele fica chateado porque que o outro deixou ele fazer. Mas foi tu que disse sim. Entendeu? Mas ele queria que o outro adivinhasse. E o outro vira e fala, você precisa de ajuda? Ele, não. Não, porque não pode pedir ajuda. Entendeu? Só que no fundo ele quer que ajude. Ele quer que o outro fale, não, mas eu quero te ajudar. Você fala, não quero. Mas, gente, o cara já te ofereceu ajuda, você fala não e quer que o outro fique insistindo ainda. Né? O 2, ele tem essa coisa, assim, dele querer que o outro adivinhe o que ele está passando numa bola de cristal. Porque ele tem uma bola de cristal. O tipo 2, ele tem as pessoas de preferência. As pessoas estão no alvo dele. Ele gosta de todo mundo, mas tem uns que são os preferidos. Aí tem lá os preferidos dele, né? Aí ele dá atenção em dobro. Ele é over na atenção. Então, ele anda com a bola de cristal tentando adivinhar o que o outro quer. Aí é aquele que faz a festa surpresa, que corre, que faz não sei o que. Ninguém faz a dele. Porque tem que ser outro tipo 2 para fazer, entendeu? Teria que ter outro tipo 2 no grupo para poder fazer isso. Então, o tipo 2, ele está sempre servindo. Só que ele gostaria também de ser servido na mesma medida. Como ele serve demais, o outro acomoda, né? Fala, ué, você servir, então eu vou servir. Gente, tem um monte de gente preguiçosa, você fica servindo, o outro não vai te servir, né? Se você não pedir. Aí fica magoado. Gente, o tipo 2 emburra. Ele emburra. Ele fica, também não dou mais atenção. Mas não dá conta. Aí o outro pede, fala assim, desculpa. Ele parece bobinho, assim. Cai na mesma 200 vezes, da mesma pessoa. É só pedir desculpa que tá tudo certo. Bobinho. Mas ele não é só bom, não, gente. O tipo 2 também, quando ele é muito simpático, bonzinho, simpático. Você vai olhar na foto do tipo 2, o tipo 2 está sempre com a cabeça inclinada. E sorrindo, assim, porque isso é para trazer, né, abertura. Porque ele é aberto, né, as relações. Só que ele tem o seguinte, ele é empático, é bonzinho, não sei o quê, até o dia que ele roda a baiana. Aí ele vai com o pé nos peitos, assim, que o outro até assusta. Mas ele não tem nem noção do tanto que ele foi duro. Na hora que sai do salto, sai da reta. Porque ele vai com os 2 pés no peito. O outro cai e nem viu, né? O trator que passou. O que aconteceu aqui? Fora que ele tem essas birrinhas, né? Ele é meio manhoso. É uma personalidade meio manhosa, chorona. Você olha meio assim, ele chora. Entendeu? Ele é sensível. Tá? Meio sensível. Acharam os 2 por aí? Acharam? Aqui tá apontando para elas. Ok? Tipo 3. Tipo 3, o foco dele é resultado. Pensa aquele medalha. Vocês viram aquele desenho? É um Mutley. Medalha. Tipo 3, ele é focado em resultados, em performance, trabalho. Gente, o lazer dele é trabalho. Ele trabalha o tempo todo, ele adora. Ele adora isso.
Ele gosta mesmo, de verdade. O tipo 3 é uma personalidade que ele tem metas e ele sabe exatamente onde ele quer estar daqui 5, 10 anos. Ele sabe o nome da empresa que ele quer estar, o cargo que ele quer fazer. Teve um tipo 3 que eu vi na televisão esses dias. Ele era pedreiro e ele estava todo de terno. Pá. Aí o pessoal entrevistando, que achava interessante um pedreiro andar de terno, não sei o quê. Aí chegou nele e falou, por que você anda de terno? Ele falou assim, não, porque eu vou ser pastor. Aí eu já estou, né? Porque o tipo 3, ele cria uma imagem e ele já traz a imagem para o hoje. Então ele já acredita que ele é o que ele quer ser. Entendeu? Então ele já era o pastor hoje pedreiro, para ser o pastor que ele queria ser no futuro. Então ele já tinha a meta, ele sabia exatamente onde ele queria estar, em que congregação, em que posto, fazendo o quê, não sei o quê. Ele sabe o que ele quer. Gente, e se ele pôr no caderninho da meta dele, ele faz. Ele não põe tudo no caderno. Tem gente que põe um monte de coisa e não faz nada. Ele põe poucas coisas, mas tudo o que ele põe, ele faz. Tá? É uma personalidade que ela tem um cuidado com a aparência muito grande. Então, é assim, para eles é muito difícil ir de um lugar para o outro usando a mesma roupa. Porque a roupa, ela é a imagem que ele vai passar. Então, ele usa a roupa em função da imagem que ele quer passar. Então, ele está sempre preocupado com a imagem, com a aparência, com o visual. Eu tive um sócio que era tipo 3 e eu andava de Uno. Porque eu não sou muito ligada nessas coisas, né? Então, eu falo, o Uno anda baratinho, para em qualquer lugar. Esse é meu padrão de carro, né? Não quebra, novinho, econômico. Para mim, tá ótimo. Aí ele virava assim, como? Você é coach, minha sócia, vai chegar no empresário de Uno? Eu falo assim, me leve então. Porque o carro dele é uma nota, mas a minha casa é ótima, a dele não é tanto assim. Mas eu vou no seu carro, tá de boa. Você quer que passe a imagem, que eu cheguei todo poderoso, não sei o que, eu chego. Mas no seu carro, não vou gastar o meu dinheiro com isso não. Né? Mas assim, eles têm essa preocupação com a imagem. Eu, por exemplo, eu tinha muito mais titulação que ele, mas todos os títulos dele estavam na parede, no quadro. Emoldurado, assim, todo mundo chega e olha e fala, nossa, ui. Porque ele se preocupa com isso, ele gosta. Ele, na verdade, ele acha que o sucesso dele, o valor dele, está nas coisas que ele conquistou. Então, para essa personalidade, o ter é sinônimo do ser. Então, o que eu tenho, o que eu conquistei, é o que eu sou. Então, o que eu sou depende do que eu tenho. É uma personalidade que, normalmente, ela é muito direta, o jeito de falar, ela é muito perfeccionista, desde que a perfeição não atrapalhe o objetivo. Ele abre mão da... A diferença entre o 1 e o 3 é que o 1, entre fazer bem feito e ter sucesso, ele prefere fazer bem feito. O 3, entre fazer bem feito e ter sucesso, ele prefere ter sucesso. Mas eles são tão perfeccionistas quanto. Só que o tipo 3 é perfeccionista naquilo que ele está fazendo, mas no trabalho, não em tudo. É muito comum você chegar na casa do tipo 3, a casa está arrumadinha, mas não abre as portas dos armários, não. Que é uma coisa visual, ele é preocupado com o visual. Então, aquela coisa assim, visualmente estando organizado, tá beleza. Mas, às vezes, não está tão organizado. Tá bom? Hã? Um não. Ele tem método, não necessariamente é bonito. Ele não está preocupado com o visual necessariamente. Ele está preocupado com a funcionalidade. Então, eu já vi homem tipo 1, que ele tinha as camisas assim, ele colocava as camisas em ordem de lavagem. Então, ele ia colocando as mais lavadas atrás e ia andando com as camisas e ia usando, entendeu? Porque ele tinha uma funcionalidade. Então, ele separa por cores para facilitar para pegar. Então, normalmente, você abre um armário, ele está arrumadinho, põe camisa de manga curta, né? Tem, tipo 1 passa sempre as roupas, até camisa, passa tudo, né? Camiseta, né? Cueca, passa também, vai que nem que alguém vê, tem que estar arrumadinho. Então, assim, a diferença é que o 3 ele está mais preocupado com a imagem que ele vai passar para o outro, não necessariamente em estar bem feito ou não a ação, mas tem que ter a imagem do estar bem feito. É uma personalidade assim, extremamente focada, objetiva e direta. E ela, às vezes, passa uma má impressão de que ela é
um pouco interesseira, no sentido assim, que até para sair com um amigo, se ele fala assim, vamos sair comigo, o tipo 3, sem querer, não é intencional, ele pensa, nossa, vale a pena ou não? O que eu vou ganhar com isso? Se ele não for ganhar, ele não vai. Mas ele não faz isso intencionalmente, não é que ele está comparando com a maldade no coração, é que é uma coisa instintiva dele. Ele fala assim, não, fulano, não vai ter problema nenhum, não, então não vou. Entendeu? Então, mas se ele achar que ele vai perder o que ele precisa, o que é a imagem dele, que vai afetar, não sei o que, ele vai. Então, ele faz um esforço a mais se aquilo for afetar a imagem dele ou não. Ele faz essa comparação. E, às vezes, a pessoa vê isso como interesse. De certa forma, mas é da personalidade, não é da pessoa em si. Entendeu? Tipo 4. Tudo bem, 3? Lembram de 3? Por aí? 4. Intenso e profundo. Intenso e profundo. É aquela pessoa que você fala assim, bom dia. Bom dia para quem? Aí você vira e fala assim, como é que tá a sua vida? Menino, mas eu tive uma dor aqui, eu comecei a não sei o que. Aí você vira e fala, nossa, vamos supor que é fotógrafo. Que foto incrível. Credo, você gostou dessa coisa? Na verdade, o tipo 4... ele é a personalidade mais criativa de todas. Mas ele não se acha criativo. Mas é a personalidade assim, que a gente tem as coisas mais maravilhosas que a gente tem na humanidade. Tem um dedinho do tipo 4. Assim. Ele é genial. É porque ele é tão profundo que ele pega aquela pulsão e transforma em criação. O tipo 4, ele quer ser único. Ele quer fazer coisas únicas. Então, para ser único e fazer coisas únicas, ele tem que ter uma busca interna. Então, ele sente um vazio. E esse vazio é que gera a criação. Entende? Essa angústia que ele sente, essa busca que ele sente, ele é muito melancólico. É uma personalidade mais triste. Você está do lado dela, ela é mais down, assim, mais triste. Mas não significa que ela não é feliz, tá bom, gente? Não vamos misturar as coisas. Todo mundo é feliz da sua personalidade. Só que ele é feliz criando. Então ele escuta uma música, ele sente a música, ele vive a música, ele se rasga. Entendeu? Senão ele não faz. Agora, é uma personalidade que veste, a roupa dele, ele não veste para o outro, ele veste para si. E normalmente ele veste diferente de todo mundo. É único. Fala, gente, onde você arranjou as roupas dessa? Porque eu não sei o que ele faz, que ele consegue vestir o que ninguém veste. Ele faz o que ninguém faz. É uma personalidade assim, nossa, maravilhosa. Só que ele tem um problema, que ele não acredita em si mesmo. É a personalidade que tem a maior baixa estima. Então, eles têm, por natureza, autoestima baixa. Eles estão... Olha, quem não é difícil de lidar? Cada um num grau diferente. Talvez para uma pessoa que lidar com a tristeza e a angústia é difícil, vai ser mais difícil lidar para ele. A minha personalidade, que é ajudadora, é a 2, eu gosto de ajudar. Então, os meus melhores amigos são 4. Porque eu gosto de ajudar, e ele é criativo, eu sou também. E a gente também é intenso, ri, conversa. Eu gosto de conversar coisas profundas. Então, ele é muito amigo. E ele é uma pessoa que fala o que tem que falar. Então, ele não vai mentir, mas ele fala com o coração, querendo ajudar. Então, ele é um excelente ajudador nesse sentido, porque ele consegue falar para vocês, fala assim, tá bem, olha, não tá legal isso. Só que ele não fala como um criticando, ele fala por essência. Então, assim, ele nunca vai falar para você só para te agradar. Ele vai falar, ele vai ser verdadeiro com você, mas com amor, com relacionamento, com olho no olho. Então, eu gosto muito, né? Agora, que às vezes você tem que dar um chacoalho nele. Para de ser pessimista, olha para frente. Não sei o quê. Você tem que dar um chacoalho nele, porque eles são muito para baixo, mesmo. Mas, por exemplo, um tipo 7 vai ter dificuldade de lidar com 4. O 7 é o mais alegre de todos, aí fica aquela que mimimi, aquela coisa. Ele não vai aguentar. Um 8 não vai aguentar muito, vai ter mais dificuldade. Então, quando a gente pega o 4 ele tem todo esse potencial. Só que ele tem essa melancolia, essa tristeza dentro de si. Tá bom? Conhecem 4? Ok? 5. Racional observador.
É você. Já levantou, sou eu. Racional observador. Como o próprio nome diz, ele fala muito. Então, ele é o mais, não vou dizer tímido, mas no mínimo discreto de todas as personalidades. Mas ele é o mais tímido de todas. A natureza dele é mais tímida. Porque ele é mais observador. Então, ele é um modelo mental. Então, ele está sempre pensando. Então, ele pensa antes de falar. Então, até para ele falar eu te amo, eu gosto muito de você. É meio racional aquela coisa, né? Ele não tem aquela espontaneidade. É mais difícil para ele ser espontâneo. É difícil para ele demonstrar os sentimentos. Ele tem os sentimentos, mas ele não consegue. E ele não tem os sentimentos na intensidade que os outros têm. Porque ele racionaliza o sentimento. Entende isso? Então, é uma personalidade que ela é lógica, racional. Ela, quando vai explicar, ela é detalhista. Ela vai em profundidade, mas para ouvir ela não tem paciência. Ela fala pouco. Quando fala, fala certeiro. Tudo que ela fala, ela sabe muito. Ela parece uma enciclopédia ambulante. A gente se sente meio burro do lado. Entendeu? Porque ele só vai falar quando ele domina. E quando ele domina, não esquece. Porque é só ele que domina. Você não vai chegar perto dele. Porque ele vai em profundidade. Gente, é uma personalidade que consegue estudar a mesma coisa por 30 anos e ficar se divertindo. Meu pai é um 5. Ele estudou a Drosófila milonogástrica. Olha o nome. A Drosófila milonogástrica. Durante 40 anos. E ainda tinha aquele olho brilhando para ir lá ver a tal da Drosófila. Entendeu? Mas graças a Deus, porque ele estuda o câncer. Então, se não tiver gente assim, a gente não tem os tratamentos, né? Que bom que ele gosta de estudar, mas eu não ia ter muita paciência. Tipo 5, conhece? 6. Hã? Você? Às vezes a gente parece, tá, gente? Tem umas personalidades que parecem. Só cuidado. A gente nunca é duas, a gente é uma só. E ela é específica, você nasce... Na verdade, a personalidade ela se forma até os 6 anos de idade e dos 6 até os 15 a subpersonalidade. Então, você não muda, você vai morrer com ela. Você escolheu, minha filha abraçou e vai embora. Ele melhora, né? Que é o nosso propósito aqui, é melhorar, né? Agora, mudar não vai mudar, não. Não tem jeito. O remédio é essa chave de você entender. Às vezes, por exemplo, eu sou 2. Aí, às vezes, alguém fala alguma coisa, eu fico magoada, eu falo, será que é mesmo? Deixa eu ir lá perguntar. Fulano, você ficou... Alguém não me cumprimentou. Antigamente eu chorava, achava ruim. Hoje eu chego e falo assim, olha, estava tudo bem? Você não me cumprimentou? Aconteceu alguma coisa? Não, é porque eu estou com a cabeça... Ah, então tá legal. Em vez de eu ficar chateado, sofrendo, não sei o quê, eu vou lá e resolvo, pergunto o que é e pronto, já vou direto ao assunto. Entendeu? A gente melhora. Mas mudar, não. Tipo 6, medo. Gente, todo mundo tem medo. O 6 tem mais. Ele está em estado de alerta 24 horas. Ele vem para cá, para o Hotel K, ele fica, será que tem estacionamento? Onde eu vou parar? Será que no carro vai... E se tiver um ladrão? E se, não sei o quê? E se eu chegar atrasado? Se eu tiver que dar voltas? Entendeu? Então, o 6, ele tem medo. O tempo todo. Então, assim, ele tem um medo aqui, pá. Aí isso faz ele ter backups. Aí ele tem o sapato, aí ele tem um sapato no carro que vai que quebra. Aí ele tem um sapato guardado no armário, porque vai que quebrou, não sei o que, tem um armário. Entendeu? Ele tem plano A, B, C, D, E, F, para a mesma coisa. Entendeu? Ele vai viajar, ele está com medo de viajar. Aí ele liga, confirma a reserva, ele imprime a reserva, ele reserva um outro hotel do lado, porque vai que aquilo não dá certo, ele tem uma segunda reserva. Ele manda no e-mail, ainda manda o código no WhatsApp. Entendeu? Então ele é precavido. Com tudo, não, com aquilo que ele tem medo. Se ele confiar, ele delega. Mas ele tem muita dificuldade de pegar equipes novas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Mas ele, depois que ele engrena, ele trabalha muito bem em equipe, é muito fiel, muito companheiro. Ele gosta muito de regra, que ele aceita como regra. Então ele tem algumas dificuldades de liderança. Porque se ele não reconhecer a pessoa como líder, vai dar ruim. Pode ser quem for. Vai dar ruim. Então, ele não faz as coisas, se o chefe falar, faz, e ele fala que é errado, ele fala, vou fazer, não. Pode ser você, pode ser quem for. Não vou fazer.
Então, ele tem essa coisa de um confrontozinho com a liderança, não porque ele gosta. Se a liderança, ele compreende, aceita a liderança, ele se submete facilmente. Mas se ele não aceitar a liderança, ela foi imposta, não, mandar nele é complicado. Porque aí ele não vai fazer porque está querendo mandar. E existe, o 6 é o único tipo, tem 2 tipos, tá? Tem o fóbico e o contrafóbico. O fóbico, ele trava no medo. E o contrafóbico, ele enfrenta, ele é meio, se põe em situações de risco, meio estouradão, assim. Então, tem esses 2 tipos de 6, tá? Tem 6 aqui? Gente, é muito fácil, é só abrir a bolsa do 6 e a gente descobre rapidinho. Não, bolsa de homem, gente, até luz de emergência tem. Tá? Só para vocês terem ideia. Eu já achei um monte. E não foi num 6 só, não. Já achei luz de emergência na bolsa de homem de vários 6. Entendeu? Você precisa de ver o que é. O 6 que anda em cidade que tem ladrão, ele tem a carteira do ladrão. Ainda põe um dinheirinho, porque ele não quer apanhar. Entendeu? O negócio é assim. Aí você tem tipo 7. O 7 é o otimista. Ele fala assim, gente, a vida é tão difícil, eu vim aqui para ser feliz. Para que eu vou sofrer? Agora você imagina o 7 do lado do 4. Vai dar ruim, né? Entendeu? Vai dar ruim. O 7, ele é focado em prazer. Ok? Então, ele vive a vida para ter prazer. Então, ele trabalha muito. Mas para quê? Para viajar, para comprar roupa, para fazer o que ele gosta. Seja lá o que for, pescar. Entendeu? Então, ele é muito trabalhador. Mas ele trabalha o mínimo necessário para ele ter o prazer que ele quer. Seja ele qual for. Eu já vi 7 que gosta de carro, equipar carro. Aí ele equipa o carro, põe som, gasta um monte de dinheiro. A hora que ele termina de equipar, acabou a graça. Aí ele quer o outro carro, aí ele busca outro, vende esse, perde dinheiro, porque ele vai equipar, ninguém vai... Só se achar um que gosta igual ele, né? Mas, normalmente, ele perde um pouco de dinheiro, porque ele tem o prazer dele é no fazer, é no construir, é no pegar. Ele adora, ele tem uma coisa chamada esgrima mental. Ele adora uma discussão. E ele, assim, gente, pensa... É esgrima mental, ele fica o tempo... Ele quer ganhar a discussão, entendeu? Não tem jeito de ganhar uma discussão com 7, gente. Eles têm resposta para tudo. É uma coisa. Não tem jeito. Você cala, fala, tá bom, faz do seu jeito mesmo, que não... Ele gosta de discutir. Pior é que o prazer dele é na discussão. O 7, ele é uma personalidade que ele é muito apetitoso, intensamente, mas ele é muito cabeça de fósforo. Então, assim, ele apaixona. Nossa, gente, eu já conheço tipo 7 que já abriu e fechou 5 empresas no mesmo dia, na mente dele. Que ele empolga com os assuntos, empolga e é como se fosse tudo do mundo, melhor do mundo. Aí daqui a um pouco ele começa a ver as dificuldades e fala, não, larga a mão desse trem. Aí ele empolga com outra coisa. Já viu gente empolgada? Empolga e desempolga, empolga e desempolga, empolga e desempolga. É essa personalidade. Então é muito comum o 7 deixar problema para trás, porque ele empolgou, começou, não deu certo, ele larga para trás, empolga no outro, começou, deixa para trás. Aí você fala assim, você deixa as coisas para trás? Não, é porque eu não terminei ainda. Quantos anos tem? 15. Vai acabar um dia. Né? Mas ele tem um pouco dessa característica. Outra coisa, o 7, ele é muito... ele gosta de diversidade, né? Imagina um 7, gente, num restaurante de quilo. Gente, ele coloca peixe, porco, pizza. Né? A Maíra que tá rindo porque ela é 7, viu, gente? Ela vai na casa dela e fala assim, vem comer um estrogonofe. Você chega lá, tem uma feijoada. Não sei como que se transformou. Porque ela começa fazendo uma coisa e termina fazendo outra. Não é assim, Maíra? Estou mentindo? Então, não. O 7 é animado. Ele tem muita habilidade manual. Ele gosta muito de comida. Porque o pecado dele é a gula. Então, ele normalmente é muito ligado a essa coisa alimentar. Entendeu? Gosta de comer, né, Maíra? 7, ok? Acharam os 7? Os otimistas? Beleza. Tipo 8, controlador, poderoso. Manda quem pode, obedece quem tem. Gente, o tipo 8, no alfabeto dele, assim, a linguagem dele é uma linguagem com exclamação na frente.
Ele não vira e fala assim, olha, põe essa bolsa aqui, por favor, em cima da... Põe a bolsa na cadeira. O que essa bolsa tá aí? Aí você fala assim, por que você está falando assim comigo? Falando que jeito? Você quer que eu falo de que jeito? Larga de ser fresco, que mimimi é esse? Levanta. Vai trabalhar. Tipo 8, ele fala mandando. 24 horas por dia. Entendeu? Ele não sabe falar de outro jeito, ele fala mandando. Não. Ele tem dificuldade de falar, né? Muito intenso, assim, mas ele tem dificuldade de falar eu te amo também. Aliás, quanto mais ele ama, mais duro ele é. Ok? Então, assim, quem ele não ama, ele não está nem aí. Mas quem ele ama, ele é duro. Dá bronca, briga, chama atenção. Mas ninguém pode fazer, só ele. Se alguém vier fazer, ele põe atrás e fala, vem, é aqui, ó. É comigo a briga. Entendeu? Ele é muito paternalista. E é muito difícil um tipo 8 dar as coisas para o outro. Ele empresta. Porque aí ele continua com poder. Aí seu pai vira e fala assim, meu filho, eu vou te emprestar meu carro. Em vez de dar um carro para o menino, aí ele fica assim, ué, por que você andou 200 quilômetros? Você foi aonde? Ele marca as quilometragens. Aí fala assim, eu vou te dar 20 de gasolina, porque ele quer controlar até onde ele vai conseguir ir. Entendeu? Ele faz esses pequenos controles. Na verdade, o tipo 8, o prazer dele é controlar. Então, ele sabe todo mundo onde está, o que fez, como é que fez, não sei, eu não sei como é que ele consegue. E eles têm um radar para mentira, gente. Que coisa. Não mente pro tipo 8, não, que ele olha para você e fala assim, e o pior é que ele dá corda. Eu falei, é mesmo? E o que aconteceu? Ele começa a jogar corda. Para o peixe morrer sozinho, né? Aí, de repente, ele dá só uma, né? E puxa assim. O tipo 8, ele é o tempo todo falante, brigão. O problema do 8 é quando ele cala. Tá? Então o tipo 8 tá brigando. Ele calou, minha filha, sai correndo. Vaza. Que o negócio vai ficar feio. Eu digo que o 8 ele aceita que ele perdeu, assim, ele para. Mas é para andar para trás, para pegar impulso. Que vai voltar. Gente, o tipo 8, ele espera anos, mas ele busca a equidade divina, né? Ele gosta do mundo com equidade, justo, né? Ele não chama de vingança, não, né? Mas ele está ali do lado, se puder contribuir para essa equidade, ele dá uma força, né? Que ele vai estar por ali para resolver a situação. E ele é engraçado que ele não sofre, não. Você faz um trem ruim para o tipo 8, ele deleta. No dia que ele tiver, ele puxa a ficha corrida, ele lembra detalhes. Ele não fica sofrendo no meio do período, não, menino. Ele esquece mesmo. Mas ele tem igual policial que dá o número e puxa a ficha corrida, né? Aí sai só aquela ficha, tudo que você fez, o dia, a cor, o que você fez. Não esquece de jeito nenhum, meu Deus. Conhece 8? Ok. Tipo 9, mediador. Sabe aquela pessoa que, mesmo que você queira brigar, você não consegue? Você vira e fala assim, fulano, você fez tudo errado. Ele, fiz mesmo, né? Por que você não melhora? É mesmo, né? Eu tenho que melhorar tanto. Dá uma raiva. Uma raiva. Aí você vira e fala assim, anda rápido. Porque o tipo 8 é o seguinte, ele não é parado, mas ele também não é rápido. O 9, né? Ele não é parado, mas também ele não é rápido para nós, né? Para ele está sendo. Ele fala assim, eu vou gastar, não sei... Ele tenta fazer assim, o mínimo esforço possível. Porque ele fala assim, a vida é tão difícil, já gasta tanto esforço que eu vou economizar. Então ele vira e fala assim, daqui até lá eu posso dar não sei quantos passos por minuto, não sei o quê. Então eu vou, tá? Então ele começa. Aí você fala, anda rápido. Ele, eu tô indo. Anda rápido. Ele, eu tô indo. Anda rápido. Ele, vou sentar, a hora que se acalmar, a gente vai. Entendeu? Vocês conhecem gente assim? Vai lavar o prato e fica lá. Numa relação com o prato, né? Está lá na relação com o prato. Hã? Um 8 do lado do 9 ia querer chacoalhar. Eu falo assim, sai do lugar. E o pior, gente, quanto mais você estressa o 9, mais parado ele fica. Ele trava. Então, o 8 perto do 9 não vai dar certo, porque o 8 vai querer dar uns trancos nele. Quanto mais tranco ele dá, mais ele...
Ele trava e é um negócio assim que ele tem até um friozinho na barriga, uma sensação de pânico, não sei o que, ele dá uma parada mesmo, ele trava, é como se a máquina desse um Winchester, assim, desse uma travada assim no computador. Ele parece calmo, mas ele não se sente calmo, é porque toda a energia dele é para dentro e é uma energia paralisante. Então, todo mundo olha para o Nó e fala, nossa, é tão calmo. Ele fala, não sou calmo, mas ele transparece calmo, porque quanto mais nervoso, mais sensação de calma ele transparece. Entende? Então, é aquela personalidade que ela é muito mediadora. Você vira para o Nó e fala assim, você está do lado de quem? Ele, dos dois, tem lado? Ele não consegue se posicionar, porque ele consegue ver todos os lados. Mas é muito bom. Ó. Às vezes a gente olha e fala, quem merece? A Scotland Yard só contrata 9 para o esquadrão de sequestro. Por quê? Quanto mais nervoso a situação está, mais calmo ele fica. Então, e ele consegue ver o lado do bandido, de todo mundo, e ele consegue achar o caminho do meio. Então, ele, como negociador de sequestro, não existe outra pessoa. A Scotland Yard faz o teste e só contrata 9 para resgates, por exemplo. O 9, ele é muito bom em empresa. Tem muito 9 que é dono de empresa, porque ele media a sociedade. Então, ele é aquele que acalma, que traz qualidade, que ouve as partes, ele tem esse meio termo. Ele tem essa capacidade de negociação. Ele serve muito para essa função, que é uma função que envolve a negociação e calma. Estresse, ele é calmo. Né? Então, tudo isso traz muitas vantagens. O Gandhi, que a gente falou aqui, né? Ele é trabalhando com a asa 9, que é esse lado dele mais zen que ele tem, é essa puxada do 9. Tá? Ok? Conhecem 9? Por aí? Ok. Então, essas são as personalidades. Meu tempo já está acabando, não tá? Só para fechar aqui, só para vocês verem, só dois slides aqui. Vai ser bem rápido, pode ir. Cada personalidade tem um pecado original. Tipo 1, ira. Só que é uma ira, não é igual ao dicionário, tá? Não é a ira que a gente conhece. A ira do tipo 1 é uma ira contida. A vida não é do jeito que ela deveria ser. Então, ele fica muito chateado com isso, e isso gera essa ira, que é uma ira interna, tá? Não é necessariamente externa. Às vezes, vai para o externo, mas ele é mais interno. O ajudador orgulho. Também não é orgulho do dicionário. Ele não pede ajuda, porque ele quer ser forte sozinho. Então, ele fala, eu dou conta, eu vou dar conta sozinho. Para mim pode ser ruim, mas para o outro não. Então, ele traz para si e ele quer ser forte. E isso é o pecado dele. O 3, a vaidade. Ele é vaidoso, ele cria uma imagem daquilo que ele quer ser e faz tudo em função dessa imagem. E, às vezes, ele até se separa de si mesmo. Tá ok? Tipo 4, profundo, né? A inveja. Mas não é inveja, eu quero o seu telefone, quero suas coisas. É você é tão bom e eu não sou. Você faz tão bem e eu não faço. Então, é uma inveja, tipo uma comparação se desvalorizando. Tá ok? Tipo 5, avareza. Gente, o tipo 5 é aquele que entra no rio com um sorrisal, sai do outro lado com ele intacto, né? O tipo 5, ele é avarento não só com dinheiro. Então, não é essa avareza do dicionário. É no sentido, ele fala assim, e se precisar? Então, ele retém. Então, ele guarda muito as coisas. Inclusive, a fala dele, a presença dele. Ele fala assim, exige tanto esforço que eu vou guardar para mim. Por isso que ele fala pouco, ele guarda as coisas. Entendeu? Tipo 6, o nome dele, né? Medo mesmo. O pecado dele é o medo. Né? Que ele tem tanto medo que isso paralisa e faz ele perder muitas oportunidades. Normalmente, a hora que ele toma coragem, já passou o tempo. Então, ele perde algumas oportunidades. Otimista, gula, já falei também, né? Guloso, e é guloso com a vida, né? Com tudo é muito diferente. O 8 é a luxúria, mas não é a luxúria do dicionário, não tem nada a ver com sexo, tá, gente? Embora possa refletir também na parte sexual. É que o 8, ele fala o seguinte, eu prefiro não ter nada, o dia que eu for ter, eu quero melhor. Então, assim, ele mora numa casinha, mas no dia que ele for fazer a casa, ele quer aquela casa. Ele pode ter, ele não tem, mas no dia que ele quer aquela janela, ele pode gastar R$1.000 num almoço, se ele tiver dinheiro. Senão, ele come no prato feio, PF.
Entendeu? Então é a luxúria nesse sentido, de ter o melhor, com qualidade. E ele não importa que o outro veja, não. Entendeu? Ele quer, por exemplo, um carro do tipo 3 vai ser que carro? Um Jaguar. Um carro do tipo 8 vai ser o quê? Uma Land Rover. Entendeu a diferença? Um quer força, quer robustez, o outro quer status. São formas diferentes de ver. E o 9, preguiça. Também não é preguiça do dicionário. A preguiça dele é existencial com ele mesmo. Fala, nossa, dá tanto trabalho viver. Então, deixa eu economizar um pouquinho, porque vai que eu preciso. Entendeu? Vamos na última aí, para a gente terminar. O tipo 1, qual que é o foco? Ele está lá focado, né? Canalizado naquela informação. O tipo 1 é não errar e ser correto. Então, todas as dores do tipo 1 estão em função disso. De não errar e de fazer o certo. Do 2, ser útil, indispensável. Para o tipo 2, ele ser ignorado, abandonado é a pior coisa do mundo. Tipo 3, resultado, atingir metas e resultados. Imagina quando ele fracassa. Vai lá embaixo. Tipo 4, ser único, criativo, especial. Então, tudo que ele faz é nesse sentido. Tipo 5, observar, analisar, objetivar. Tudo ele quer ver a lógica, ele quer entender o porquê, o que está por trás. Tipo 6, sentir-se seguro, ter certeza. Então, tudo que ele faz é para buscar essa segurança, esse sentimento. Tipo 7, inovar, não ter rotina. Gente, a rotina do 7 é sem rotina. Ele fala que tem uma rotina, que é uma rotina sem rotina. Entendeu? Criar, buscar. Gente, ele faz umas conexões mentais. Você fala, gente, como é que essa pessoa imaginou essa coisa? Ele mistura chuchu com um avião e faz alguma coisa, entendeu? E dá certo. Tipo 8, ter poder, controle, desafio. É muito comum o tipo 8, ele monta uma empresa, a hora que a empresa está dando dinheiro redondinho, ele perde o prazer. Fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí, ou ele demite alguém para bagunçar, ou ele abre outra empresa. Porque ele gosta de desafio, ele gosta de pegar a coisa bagunçada e arrumar. Entendeu? Quanto mais desafiador, melhor. Tipo 9, mediador, harmonizar, servir, integrar. Se tiver um tipo 9 aqui, ele está preocupado com quem está sentado lá sozinho, está triste, por que está, vem para cá. Ele envolve com todo mundo, então ele tem essa coisa de união, né? Integração. Tá bom? Cuidado para não rotular as pessoas não são a personalidade, elas são mais do que a personalidade. A gente está falando de algo aqui, mas não sabe o que é. Você é tipo 2, você é tipo 3. Não, você é um ser humano que tem esse traço. Mas você pode se superar a esse traço. Rotular só piora, porque justifica. Tá bom? Pode passar? Vamos amadurecer, crescer, nos desenvolver, mas com beleza. Ficando melhores a cada dia. Amadurecimento também é beleza. Como que a gente pode renascer? Compreendendo-se melhor, aceitando o feedback. Gente, não emburra, não responde, não. Dorme com aquele feedback pelo menos 24 horas, depois você conversa. Porque pelo menos você vai digerir alguma coisa, você vai aprender alguma coisa com aquilo. Se contrariar, eu gosto muito dessa e é a mais importante. Se contrariar não é ficar bravinho, não, emburradinho, não, tá? É se contrariar, ir ao contrário. Ah, mas tem que ficar reto. Por quê? Vai ficar torto. Ah, mas fulano me ignorou, ele não pode me ignorar. Não, ele tem direito de me ignorar. Ir ao contrário do que a sua personalidade manda. Ah, eu não dou conta de ter rotina. Não, eu vou fazer isso todo dia, porque eu vou me forçar a ter rotina. Toda vez que você se contrariar, você saiu da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, e sou sempre assim, Gabriela. E você está girando a chave da sua libertação. Ok? Faltou 2 ali, rapidinho. Aproveitar e ver o outro sob o ponto de vista dele, porque a gente julga muito o outro, ainda com valores, pondo o dedo na cara, e às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo aquilo, que é a personalidade dela que está fazendo ela responder dessa forma. E compreender as outras pessoas como elas são. Então, ver como a pessoa vê e compreender que ela é diferente de você, isso não é bom nem ruim, é importante. Sabe qual seria a equipe perfeita? As 9 personalidades juntas, porque o que um tem, o outro não tem.
Então nós precisamos uns dos outros, tá bom? Nós somos seres sociais. Eu não vou nem passar o vídeo, que ele é um pouquinho longo, pode ir direto para o final, que é a última. Eu quero deixar para vocês essa última palavra, que é escolha. Nós podemos escolher ser a mesma pessoa e continuar no mesmo caminho, ou escolher tentar fazer diferente. Não significa que você vai conseguir no primeiro momento, mas só de você começar a perceber o que você precisa mudar, você já começou a mudar. Só de você escolher fazer diferente, você já começou a mudar. Então, o que eu quero deixar para vocês, escolha ser a sua melhor versão hoje. Não deixa para amanhã, não. Porque se você fizer isso, com certeza você vai ser uma pessoa muito boa de se conviver. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria